Olá, meus caros alunos do quarto ano do curso de Direito do Consumidor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós entramos no estudo do nosso plano de aula número 5, que é o nosso penúltimo plano de aula. Muito bem? E começamos esse plano estudando práticas abusivas. Vamos lá? Então, o que são práticas abusivas? Segundo o professor Antônio Hermann, prática abusiva é a desconformidade com padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Então, o que se analisa aqui é a boa conduta, o que nos remete à boa-fé objetiva, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, nós não precisamos verificar o efetivo prejuízo ao consumidor para dizer que uma prática é abusiva. Basta que ela esteja em desconformidade com padrões de boa conduta mercadológica em relação ao consumidor, conforme colocado pelo professor Antônio Hermann. Isso pode acontecer, as práticas abusivas, elas podem acontecer antes da contratação, durante a contratação e após a contratação. E como eu disse, não depende do engano ou do dano real ao consumidor para serem consideradas práticas abusivas. O artigo 39 traz um rol exemplificativo de práticas abusivas e ele deixa claro isso já no caput, que é um rol exemplificativo, e nós vamos estudar esse rol. Então vamos lá. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Quer dizer, é um rol exemplificativo. 1. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, aqui nós temos a vedação, a venda casada, nesse dispositivo, e o que caracteriza a venda casada? O condicionamento no fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço ou à aquisição de quantidade mínima de um produto ou serviço. No entanto, alguns produtos, pela sua natureza, são comumente vendidos em conjunto ou em quantidades mínimas, tá? Então, por exemplo, um terno é vendido lá, hoje é o paletó e a calça, antigamente era o paletó, o colete e a calça. Se for comprar uma das peças, você desnaturaliza, descaracteriza o produto e impõe um prejuízo ao fornecedor. Então, cuidado, gente, porque tem gente que informa o consumidor de forma incorreta, se aproveita da falta de conhecimento do consumidor e, para se promover, pega um pacote de rolo de papel higiênico e abre e fala assim, vou levar um rolo, né? Não é assim, tá? Isso é desinformação, é um desserviço que esse tipo de pessoa presta para se promover, tá? Bom, um claro exemplo concretamente reconhecido pelo STJ como venda casada está na súmula 473 do STJ. Lá o STJ diz que é vedado ao fornecedor, no caso instituição financeira, nos contratos de financiamento imobiliário, exigir que o consumidor contrate seguro do imóvel com a própria instituição financeira que está financiando a aquisição do imóvel ou com seguradora indicada por essa instituição financeira. É comum que a instituição financeira, considerando que o imóvel é uma garantia do financiamento, é comum que ela exija a contratação de seguro sobre o imóvel, tá? O imóvel é uma garantia do financiamento, mas o consumidor tem liberdade para escolher com qual segurador ele quer contratar. O STJ também, num determinado julgado, reconheceu que é venda casada e proibiu o consumidor de entrar na sala de cinema com o seu salgadinho ou com o seu refrigerante para que ele adquira a pipoca e o refrigerante da sala de cinema. Isso também o STJ reconheceu que é venda casada. Muito bem? Agora, com relação à cobrança da tarifa básica de telefonia, o que é a tarifa básica de telefonia? Cobra-se o mínimo e o consumidor pode consumir até aquele mínimo da tarifa básica sem que tenha nenhum acréscimo e a partir dali ele começa a pagar as ligações. Então, quando o consumidor não atinge esse mínimo, ainda assim a tarifa básica é cobrada. Isso caracterizaria a venda casada? Essa discussão foi amplamente
realizada nos tribunais, e inclusive no STJ, que sumulou o entendimento dizendo que não, que nesse caso não caracteriza venda casada. Tá? Vamos lá, inciso 2. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Bom, muito bem, aqui o CDC considera uma prática abusiva quando o fornecedor diz ao consumidor: olha, eu não vou vender para você, eu tenho estoque, mas eu não vou vender para você. Essa é a regra geral, porque existem exceções. Por exemplo, em caso de calamidade, nós tivemos, caso de calamidade ou caso em situações excepcionais, nós tivemos a greve dos caminhoneiros recentemente aí. E na greve dos caminhoneiros nós tivemos um racionamento do fornecimento de combustível, porque não tinha, né? Eles não transportavam e não tinha combustível. Então o que os postos de gasolina fizeram? Restringir o consumo dos consumidores. Olha, você pode abastecer 30 litros ou 40 litros, né? Isso é possível? Sim, é possível. Está ferindo o disposto no inciso 2? Não. Por quê? Porque é uma situação justificável. Tá? Em outras situações, o consumidor tem que ser atendido na sua demanda. Mas o STJ também já reconheceu que quando o consumo não caracteriza um consumo pessoal ou familiar, aí então o fornecedor pode restringir. No caso do sujeito que tem lá uma lanchonete e vai no supermercado sabendo de uma promoção de algum produto, como por exemplo óleo de soja, e vai lá e quer comprar uma quantidade exorbitante de óleo de soja para ele ter estoque na sua lanchonete, né? Uma aquisição que foge a uma aquisição pessoal, ou foge a um uso pessoal ou um uso familiar do consumidor. Então, nesse caso, o STJ entendeu que não é prática abusiva o fornecedor limitar a quantidade de produto que o consumidor quer levar. Até porque nesse caso nós temos uma discussão aqui se é consumidor ou não, né? E aparentemente no exemplo que eu dei não é consumidor. Inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Prática abusiva. Inclusive, em razão de uma prática tão reiterada pelos bancos e pelas administradoras de cartão de crédito, o STJ passou a reconhecer, dando moral em ré ipsa, o fornecimento de cartão de crédito sem solicitação prévia do consumidor. Além do mais, o parágrafo 1º do artigo 39 diz o seguinte: os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Olha só, é óbvio que no caso do cartão de crédito, o consumidor não vai poder se utilizar do crédito, porque ele está fornecendo um cartão ali, né? Eu vou sair comprando com o cartão de crédito, eu não vou pagar fatura, não é isso. Mas a anuidade do cartão de crédito em si tem decisão reconhecendo como gratuita, a gratuidade da anuidade. Muito bem? Inciso 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhes seus produtos ou serviços. Aqui nós temos uma preocupação ainda maior com aquelas pessoas que são reconhecidas pela doutrina como os hipervulneráveis ou os hipossuficientes. Muito bem? Então, é uma proteção ainda maior. Quem são eles? Aquelas pessoas que têm menos escolaridade, ou que estão com a sua saúde debilitada, ou em razão da sua condição social, são ainda mais vulneráveis em relação ao fornecedor, né? Com relação a esse dispositivo, eu posso citar alguns exemplos, especialmente com relação à questão da saúde. O artigo 135A do Código Penal, que foi inserido no Código Penal em 2012, ele diz que é crime condicionar
o atendimento médico hospitalar emergencial a qualquer garantia. Tá? Era comum os hospitais dizerem o seguinte: olha, eu vou internar seu marido ou seu familiar, mas eu preciso que você me deixe um cheque em garantia. Então, artigo 135A do Código Penal, é crime fazer esse tipo de exigência. Também é comum, nos momentos de debilidade do consumidor, especialmente em relação à saúde, ele ser vítima de algumas práticas abusivas, especialmente de planos de saúde. Os planos de saúde costumavam limitar o tempo de internação, e ao autorizar a internação do consumidor, expunham lá documentos que ele assinava dizendo que concordava com a limitação de tempo de internação naquele momento de maior debilidade. Nós temos a súmula 469 do STJ, que diz que o CDC se aplica aos planos de saúde, e temos a súmula 302, que diz que é abusiva a limitação de tempo de internação. Em razão dessa disposição, dessa súmula, na verdade, os planos de saúde vêm limitando não o tempo de internação, mas o valor de indenização, né? Ou seja, o valor do custo do atendimento médico hospitalar ou de procedimentos aos quais é submetido o consumidor. Está na mesma, né? A mesma coisa que limitar o tempo de internação, vai limitar aí a cobertura. E o STJ tem se posicionado no sentido de que é ilícita essa limitação da cobertura também. Inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aqui mais um exemplo de que o rol do artigo 39 é exemplificativo. Não só os excessos previstos no artigo 39 são práticas abusivas, mas toda vez que houver uma vantagem manifestamente excessiva, nós temos uma prática abusiva. O artigo 51, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: olha, ele está tratando das cláusulas abusivas, mas se aplica perfeitamente a isso que nós estamos vendo no artigo 39. Diz o seguinte: presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. 2. Restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual. 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Então, nessas situações aqui, quer dizer, nós temos aqui uma tentativa de especificar o que seria vantagem exagerada, mas os próprios incisos aqui deixam apresentam uma abertura para a interpretação, né? Ofendem princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, ameaçam o equilíbrio contratual, se mostram excessivamente onerosas ao consumidor. São uma tentativa do legislador de especificar, na verdade de abranger, né, de ampliar a proteção do consumidor em relação ao que seria uma vantagem exagerada. Muito bem? Voltamos lá no artigo 39. Então, inciso 6. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então nós temos aqui, como prática abusiva, a execução de um serviço sem que o consumidor autorize previamente o orçamento referente àquele serviço, ressalvadas as práticas anteriores entre as partes, né? Então, quando o consumidor já tem ali uma prática, uma lida com o fornecedor que está sempre executando aquele serviço, como por exemplo uma empresa de jardinagem, uma empresa que limpa a piscina
isso mensalmente, né? Então, nesse caso aí, não há obrigatoriedade de se fazer um prévio orçamento, tá? Mas nos outros casos, sim, o fornecedor é obrigado a fornecer um orçamento prévio, lembrando que o parágrafo 1º desse artigo 39 fala da amostra grátis. Já falei para vocês aqui, tá? Então, os serviços prestados, os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Se eu tive um serviço prestado sem que eu autorizasse o orçamento prévio, eu também posso, por analogia, ter esse serviço como amostra grátis. Aliás, o STJ já decidiu nesse sentido em relação ao serviço de oficina mecânica executado sem orçamento previamente autorizado. Eu vou abrir um parênteses aqui, nesse inciso, para ir para o artigo 40, que trata de orçamento. Tá? Vamos dar uma olhadinha no artigo 40? O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Olha só, então nós temos aqui a imposição ao fornecedor de fornecer o orçamento. Vamos lembrar que tem aquela ressalva que a gente acabou de ver do artigo 39, quando existe uma prática já histórica ali entre consumidor e fornecedor. E vejam só, tudo que é preciso que conste nesse orçamento tem que ser prévio, tem que ser por escrito, tem que estar ali discriminado o valor da mão de obra, o valor dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e de término dos serviços, né? Então nós temos aqui uma obrigação ao fornecedor de apresentar um orçamento muito bem elaborado, né? E o parágrafo 1º, que inclusive muito bem elaborado, que inclusive atende ao direito à informação do consumidor, que é, como a gente já viu, algo imprescindível à liberdade do consumidor na contratação. E o parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 40: salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Né? Tranquilo aqui. Se não tiver outro prazo estipulado, ele tem validade de 10 dias, é o que a lei especifica. Parágrafo 2º, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. É um pré-contrato, né? Então nós temos aqui a obrigação tanto do consumidor quanto do fornecedor. Então tem que ficar atento, porque obriga inclusive o consumidor à aceitação do orçamento previamente elaborado. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Tá? Então, se o fornecedor precisou contratar algum serviço adicional para a execução do serviço contratado pelo consumidor, o consumidor não está obrigado a arcar com isso. Tá? Deveria estar previsto no orçamento isso. Muito bem? Voltamos lá então ao artigo 39, inciso 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Aqui nós não estamos falando de cadastro de proteção ao crédito. Nós vamos estudar isso mais para frente. Aqui eu estou falando, o CDC está falando de prática abusiva, de que é prática abusiva, repassar informação negativa a outros fornecedores, porque o consumidor exige os seus direitos. Né? Imagine que se fosse possível aos fornecedores
terem um banco de dados, um cadastro de consumidores que exigem os seus direitos, né? Isso prejudicaria os consumidores na contratação com outros fornecedores. Por exemplo, um consumidor que exige os seus direitos em relação a uma determinada operadora de telefonia poderia ter aí algum embaraço na contratação com outra operadora de telefonia, porque ela sabe, olha, esse é um consumidor chato, esse é um consumidor que exige o seu direito. Então é essa vedação que está aqui, não tem nada a ver com cadastro de proteção ao crédito. 3. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Não havendo normas técnicas aqui, há a citação da ABNT, do Conmetro e tal, mas havendo normas técnicas expedidas por órgãos oficiais, o fornecedor deve fornecer produtos ou serviços em conformidade com essas normas técnicas. Não há nenhuma dificuldade em se compreender, né? Desde que haja a norma técnica. 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Bom, se o fornecedor tem lá um estabelecimento comercial e ele fornece produtos e serviços diretamente ao consumidor, sem intermediação, em alguns casos nós temos intermediações que são reguladas por leis especiais, mas quando não for esse o caso e o consumidor estiver disposto a pagar prontamente o valor exigido pelo fornecedor, ele não pode se recusar a atender o pedido. Olha, eu não vou com a sua cara, ou você é um consumidor chato, né, que consta lá no banco no cadastro de proteção dos fornecedores contra consumidores chatos, então eu não vou te fornecer. Não, ele é obrigado, desde que seja mediante pronto pagamento, né? Então, se ele está exigindo pronto pagamento, se pressupõe pagamento em dinheiro. Agora, se ele admite o pagamento em cheque por outros consumidores, e aquele consumidor que quer adquirir não tem nenhuma restrição em órgãos de proteção ao crédito para o pagamento em cheque, ele não pode se recusar a aceitar o pagamento em cheque e a fornecer o produto ou serviço, né? Se assim ele age com outros consumidores. O mesmo se aplica em relação ao cartão de crédito. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, tá? Então, isso acontece em momentos excepcionais, né, como aconteceu na pandemia. Aconteceram casos de fornecedores que elevaram sem justa causa o preço de produtos que faltaram durante esse momento. Os órgãos de proteção ao crédito, os órgãos de proteção do consumidor agiram nesse sentido. Nós tivemos várias denúncias, aí, notícias nos jornais, né? Só aquelas pessoas que se aproveitam desses momentos para querer lucrar um pouco mais. Bom, além dessas questões, desses momentos excepcionais que acontecem, obviamente, dentro dessa lógica existe a lei da oferta e da procura, né? Então, quando um produto tem maior demanda do que oferta, é natural que o preço suba. O que nós estamos falando aqui é de elevação absurda, sem justa causa. Bom, além desses momentos excepcionais, a gente comumente utilizava nas aulas de direito do consumidor, inclusive, como elevar sem justa causa o preço, quando o fornecedor exigia do consumidor um valor superior em razão do pagamento ser através de cartão de crédito, porque o fornecedor tinha que pagar administrador uma taxa, lá, 4%, 2%, não sei exatamente, mas tinha que pagar essa taxa para
a administradora de cartão de crédito e ele repassava isso ao consumidor, né? Acontece que em 2017 nós tivemos uma lei aí com total aval do nosso ex-presidente Michel Temer, autorizando a cobrança de valor diferenciado para quem paga através de cartão de crédito. Inclusive, dizendo que é nula a estipulação contratual que proíbe a cobrança diferenciada, né? Essa lei é a Lei 13.455 de 2017. Então, hoje, é possível ao fornecedor, é permitido ao fornecedor cobrar um valor superior do consumidor se ele for pagar com cartão de crédito. No entanto, isso precisa ser informado previamente, de forma clara e ostensiva ao consumidor, tá bom? Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Isso acontece muito em contratos de aquisição de imóveis na planta, né? Então a empreiteira deixa de estipular prazo para que ela cumpra a obrigação contratual ou inicie o cumprimento da obrigação contratual, né? É muito comum também, uma forma disfarçada de fazer isso era o seguinte, se dá da seguinte forma: o imóvel, o apartamento será entregue ao consumidor no prazo de 48 meses, contados da assinatura do contrato, contados do término das fundações do prédio, né? E quando terminam as fundações do prédio, não era estipulado em contrato. Então o consumidor ficava sem essa especificação contratual, o que lhe causava aí um prejuízo, o que é considerado prática abusiva. Inciso 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então nós temos aqui uma vedação ao fornecedor de que ele reajuste o contrato com fórmulas ou índices diferentes daqueles que estão previstos no contrato, ou que em casos em que há regulação do reajuste ou tabelamento de preços, o fornecedor descumpra aquilo que está legalmente previsto, tá? Quando há regulação pelo Estado, tanto do reajuste quanto do valor do produto ou serviço fornecido, tá? Então aqui é prática abusiva aplicar fórmula ou índice que está diferente do que está previsto no contrato ou que está diferente do que está previsto na lei quando o Estado regula este reajuste. Aí nós temos aqui o inciso 14, que diz o seguinte: permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como o máximo, tá? Este inciso ele veio em 2017 pela Lei 13.425, que foi uma lei que surgiu por aquele caso da Boate Kiss, em que muitas pessoas morreram porque houve uma superlotação do estabelecimento e houve aquele incêndio dentro do estabelecimento que vocês devem lembrar bem. Além desse dispositivo previsto aqui, houve a inclusão dos parágrafos 1º e 2º no artigo 65, que diz o seguinte, ó. Então o artigo 65, caput, diz o seguinte: executar serviços de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Aí foram incluídos aí o parágrafo 1º e 2º neste artigo. Então, nessa caso aqui, detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Nós estamos aqui na parte das infrações penais do Código de Defesa do Consumidor. Então vou repetir. Executar serviços de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízos das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39, que a gente estava lendo, desta lei, também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Tá? Então, voltamos lá, artigo 39, inciso 14, diz: permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Então tem lá o alvará do estabelecimento comercial dizendo o seguinte: olha, esta casa noturna comporta até 300 consumidores. Permitir que entre mais do que isso, além de prática abusiva, também é crime, como a gente viu lá no artigo 65, parágrafo 2º. Muito bem, pessoal? Então, relembrando aqui para terminar o artigo 39, parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Vamos lembrar aqui que tem um caso do STJ que a oficina mecânica executou o serviço sem prévio orçamento e também foi considerado amostra grátis. Muito bem, pessoal, já falamos do artigo 40, então nós terminamos aqui a previsão do artigo 39 e do artigo 40. E aí no artigo 41 nós temos a previsão do tabelamento de preços, né? No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá? Então aqui nós temos um regramento para o caso de tabelamento de preço, que a gente já não tem aí há um tempo, né? Mas como o CDC já tem uma certa idade, ele traz essa previsão, o que é bom, porque nós podemos voltar a ter o tabelamento de preço como tivemos com relação ao tabelamento da carne, num plano econômico lançado pelo ex-presidente Sarney, e o que aconteceu foi que sumiu a carne do açougue. Então você conseguia comprar com ágio, ou seja, de forma clandestina. Aqueles que estavam dispostos a agir de forma contrária à lei conseguiam comprar carne com ágio, e o consumidor que não estava disposto ou que não tinha condições de pagar a carne com ágio pegava uma fila gigante para conseguir um pedaço de carne no açougue ou no supermercado em razão do tabelamento de preços. Só um fato histórico para lembrar. Volto no próximo bloco para tratar da seção 5 da cobrança de dívidas. Até mais.